Aleluia. Assim como você está, incline sua cabeça, queremos orar, agradecer a Deus por esse tempo tão maravilhoso. Estamos aqui na casa do Udo desde sexta-feira, não, Udo? Saímos antes, porque eu não sei o que acontece depois de uma certa idade, quando você faz uma viagem longa, você chega bem cansado. E estamos ali e vamos sair daqui um pouco mais pesados de quando chegamos. Eu não sei porquê, mas é muito bom, né? Estar junto com os amigos e amados, casal querido, que nós amamos tanto. Uma grande expectativa de vir aqui novamente. Já estive aqui um tempo atrás. Hoje pela manhã, o Senhor liberou para profetizarmos na vida dos líderes. Depois você conversa um pouco com eles. As palavras que Deus liberou na vida de cada um de uma forma tão maravilhosa, tão graciosa, tão extraordinária. E além da formatura hoje pela manhã, mas agora o Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os meus irmãos. Existe um texto na palavra do Senhor que está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Um texto extremamente conhecido nosso, e talvez você já tenha ouvido tantas mensagens, mas o Senhor me levou a meditar em algo tão especial que me compete compartilhar com os irmãos. Diz assim, Josué, capítulo 24, versículo 15: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo essa última frase. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Essa frase foi dita por esse homem de Deus chamado Josué, que após ter realizado uma grande tarefa. Qual a tarefa? Inserir o povo dentro da terra da promessa. Foi isso que ele fez. Inseriu o povo hebreu dentro da terra prometida. Coube a Moisés levá-los até a entrada da terra. E Deus não permitiu que Moisés entrasse, mas disse que Josué, filho de Num, seria o líder que faria esse trabalho. O grande líder falou isso, e as tribos se haviam instalado em todo o território de Canaã. Isso aconteceu, essa frase acontece no finalzinho da entrada, quando o povo já estava estabelecido. Não era o começo daquela façanha, mas o final daquela façanha. E a partir daquele momento começaram a viver como nação, uma nação estabelecida. Antes eles eram um povo nômade que andava pelo deserto. Deixaram de ser assim, deixaram de ser um povo conquistador que ia e vencia batalhas para poder então viver uma vida comum de cidadãos da terra. Eu diria um tempo de descanso, estar na terra que Deus prometeu e descansar. Sabe, uma das coisas difíceis para o ser humano é descansar. A impressão que eu tenho é que quando entra num descanso, ele acaba fazendo bobagem. Acho que a pior coisa que pode acontecer para um homem e para uma mulher de Deus é se aposentar. Eu nunca vou me aposentar. Vou sempre estar trabalhando para o meu Deus. Podemos nos aposentar até na vida secular, mas eu conheço casos e mais casos de pessoas que deixaram de ter aquela vida de trabalho e depois que se aposentaram, morreram. Será que foi por causa da falta de trabalho? Não sei. Mas na vida cristã, no trabalho cristão, não existe aposentadoria. Josué, você e eu sabemos, ele foi escolhido pelo próprio Deus para substituir
o grande líder que teve a função primária de arrancá-los da escravidão do Egito e conduzi-los através do deserto até Canaã. Ele, porém, também se tornou um grande líder. Josué é um grande líder, quantos concordam? Ele teve essa função. Nós sabemos que o Velho Testamento, os livros anteriores à revelação de Jesus, são modelo de coisas futuras. Tudo que aconteceu com aquele povo também acontece conosco. Aleluia! Então serve como exemplo, como modelo de como devemos nos comportar. Hoje vivemos a vida do Espírito, mas o Velho Testamento está lá, nos dando modelos, exemplos. Não há como deixar de usar esses exemplos e contextualizá-los na vida atual. Aquilo que se passou com este povo e se torna então a nossa realidade também. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: viu? Leia o Velho Testamento. Até Jesus fazia isso. Ele usava a única Bíblia que ele tinha à disposição dele, que era o Velho Testamento, o Pentateuco. E os ensinos do Novo Testamento estão baseados nas revelações que surgiram anteriormente. E eu quero nessa noite falar de algo que estava presente na vida deste homem. Queremos fazer uma mensagem baseada no comportamento de Josué. E nos levou a meditar sobre esse tema, por que Josué escolheu em dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que levou esse homem a ter uma decisão assim? Quero primariamente colocar algo. Você e eu temos uma vida no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nenhum personagem do Velho Testamento teve o Espírito habitando neles. Então as decisões, a forma de conduzir a vida desses personagens era baseado naquilo que viam e naquilo que criam, não pelo poder do Espírito dentro deles, mas perifericamente neles. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar: a escolha. Diga comigo, escolha. Por que Josué tomou essa decisão? Que forças haviam dentro do coração deste homem e da mente dele que levaram Josué a uma escolha radical? E que aparentemente só ele estava convicto de que isso era o certo a fazer. Por quê? O que aconteceu com Josué? Josué e outros personagens bíblicos eram dotados de um conjunto de regras, diga comigo, regras comportamentais, indispensáveis a um líder familiar. Esperava-se que um líder como Josué, como Moisés, como Caleb, tivesse um estilo de comportamento assim, que não eram baseadas em ensinos e escritos que foram enumerados. É claro que eles tinham os 5 livros da Bíblia, eles tinham, e outras revelações, é claro, mas algo que tinha sido internalizado, estava dentro deles, dentro da alma deles. Àquela altura do campeonato, o povo hebreu já tinha os rolos de papiro, com o Pentateuco e outras escrituras, é sabido isso. Não eram pessoas desprovidas de ensino bíblico, ao contrário. Eles tinham um padrão divino de comportamento, daquilo que é certo e daquilo que é errado aos olhos de Deus. Eles sabiam que determinadas atitudes, comportamentos, não agradavam a Deus. E viviam sendo exortados pelos líderes: não faça isso. Mesmo assim, ao que tudo indica, o povo estava com dúvidas de como agir em relação a uma divindade, o Deus vivo que os assistia. Eles estavam em dúvida.
em meio daquilo que eles viveram e viviam, estavam sendo influenciados sobremaneira a ponto de vacilarem. Eles não sabiam se era Deus, se era Baal, se era Astarote, enfim. Não é muito diferente dos dias de hoje. Você e eu temos a palavra de Deus, as revelações do Evangelho de Cristo, mas ainda existem aqueles que tendem a servir aos deuses de antes da conversão. Aqueles que dizem: você tem o direito de ser feliz, pense primeiro em você. E outros deuses estranhos, mesmo após renderem-se a Cristo. Josué apresenta um comportamento de vida inabalável, inatingível, absoluta confiança no seu Deus, que ele conheceu no Egito. Ali ele conheceu Deus. Ele viu os milagres, os feitos grandiosos através da mão de Moisés. Todos viram o que ele viu. Diga comigo, todos. Entenda uma coisa: pode vir um culto maravilhoso e alguém que está paraplégico vir numa cadeira de rodas e alguém orar e essa pessoa se levantar e sair andando. É maravilhoso ou não é? É. Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não. Vai impactar o seu coração. Milagres, prodígios e maravilhas não mudam o coração de ninguém. Naquele dia em que o povo aclamava: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus, muitos deles tinham visto milagres. Todos conheciam a palavra que vinha sendo ministrada por Jesus. Então os milagres não mudaram? Não. Todos viram o que Josué viu, mas nem todos foram marcados como Josué. Segundo ponto, a ética. Diga comigo, ética. Vamos definir ética, porque não existe um termo bíblico para isso. Ética é o conjunto de regras de comportamento, já que não temos um outro termo para definir, que define algumas coisas com relação ao pensamento de uma pessoa. A palavra é oriunda do grego ethos, e que significa aquilo que pertence ao bom costume. Ou outra coisa, aquilo que significa um costume elevado, superior. Aqueles que são portadores de caráter. Isso é ética. Princípios universais. Ações que acreditamos que não mudam, independentemente do lugar que estamos, do tempo que vivemos, a época, enfim. A ética é imutável. Ou seja, uma pessoa pode viver há 100 anos atrás e ela tem uma ética de comportamento. Ela pode viver nos dias atuais e é a mesma. É uma coisa que não muda. Sua companheira direta é a moral. Moral. Por isso que se diz moral e bons costumes. Bom costume é a ética e a moral é outra coisa. A moral é diferente da ética, pois enquanto está fundamentada em bons ou a costumes e hábitos recebidos, a ética, ao contrário, ela busca fundamentar as ações morais exclusivamente pela razão, pela conclusão lógica e entendida. Eu posso dizer que a ética é adotada por pessoas que param e pensam. Como se dissesse: não, isso é o certo a fazer. Isso não é certo a fazer. Refletem os prós e os contras daquele comportamento e as decisões, medindo
consequências. Se eu agir assim, eu vou ter a seguinte consequência: do fazer e de como fazer. E esse é o pensamento filosófico, ele se baseia em cima dessas coisas. Algo pode ser moralmente aceito em uma sociedade. Por exemplo, o aborto. O aborto é aceito em vários países, porque moralmente eles acham que está certo, mas não pode ser aceito eticamente, porque eticamente é o assassinato. Mas moralmente não, acho que a mulher tem todo o direito de abortar um filho que ela não quer. A ética é algo que preserva, que não ofende ninguém. Ela é aceitável por todos como um fundamento único a ser seguido. Você pode, por exemplo, amar determinado partido político e ser aceitável moralmente, mas pela ética não. Não é ético ver-se cristãos tendendo para determinados pensamentos. Não estou falando nada e não tenho culpa daquilo que você está pensando. Amém? Pode ser moralmente aceito, mas não eticamente. Então, uma vez que aquilo que é moral pode ferir o que é sublime e elevado, que se compara aos pensamentos de Deus, e na sequência, quem adota a ética são os cristãos. Quantos cristãos temos aqui? Então podemos dizer que Josué era um cristão, que agiu eticamente. Vocês podem seguir quem vocês quiserem, mas eu não. O comportamento ético é indiscutível, inquestionável. O moralmente correto para um povo não é para outro povo. Simples assim. Mas ser ético tem que valer para todo ser humano. Do bem. Aqueles que estão do lado do bem. Bem melhor entendido, aqueles que são cristãos. Então espera-se do cristão um comportamento assim. Quando olham para nós, eles não aceitam um cristão que é adúltero. Eles não aceitam um cristão que enche a cara. Por que você não deve beber? Por causa da ética. Jesus nunca proibiu a bebida. Mas tudo me é lícito, diz Paulo, mas nem tudo me convém. E ele diz, não se embriague com vinho, porque ele vai trazer a dissolução e você vai ficar moralmente abalado. Então não use. Alô? Tem alguém aí? Josué não apresentou uma tese moral para o povo, sobre o qual eles deveriam seguir. Olha, a regra é essa. Você quer seguir a regra? Se você não quiser, então tá bom. Não foi isso que ele fez. Ele não deixou aberto a discussões. Não permitiu que alguém chegasse para ele e dissesse assim, não, mas Josué, nós vamos seguir Baal, você tem que seguir também. Ele não deixou isso, ele disse, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Ele simplesmente estabeleceu o ponto de vista ético como a única coisa certa a fazer. Terceiro ponto, diga não às regras. Diga não às regras. Vamos voltar ao argumento das pessoas que param e pensam. Eu creio que está aqui um dos grandes desafios na vida cristã. Meditar, entender. A maioria daqueles que vão para as igrejas e se tornam cristãos, ele tem uma expectativa, já que a conversão é um processo, ela tem um encontro, você tem que ter um encontro com Deus. Mas a conversão é um processo.
Converter é mudar de rumo. Para uns é meio rápido, para outros nem tanto. Quem trabalha com comunidade terapêutica sabe que não é tão fácil você converter um ex-drogado e mantê-lo na linha, porque existem sequelas da vida anterior. Mas existe um padrão a ser seguido que deve ser passado, não exigido, passado. A igreja não é aquela que aponta dedo e não é aquela que diz: olha, você não pode entrar aqui na igreja porque você fuma ainda. Quem que tem que fazer a pessoa parar de fumar? O Espírito Santo. Só Ele. Não é outra coisa. Não é você pegar a Bíblia e enfiar a goela abaixo do fumante. Quem vai convencê-lo é o Espírito Santo. O que nós fazemos quando a pessoa tem dificuldade é dizer: meu irmão, estou orando por ti. E gostaria que você me acompanhasse em oração também. Vamos fazer um jejum, vamos fazer 3 dias, vamos fazer isso, ajudar aquela pessoa a vencer aquilo. Eu vi um testemunho num livro de que um homem, ele era drogado e não conseguia largar as drogas. E ele procurou o seu pastor e o pastor disse para ele, diz assim: você nunca vai deixar as drogas. Ele levou um susto. Como assim? Quem vai levar, quem vai deixar é o Espírito Santo que habita em você. A partir daquele momento, ele deixou de lutar e começou a se entregar a Deus. E o Espírito Santo o ajudou a vencer aquela batalha. Nós vituperamos o Espírito, deixamos o Espírito de lado, e no entanto ele é um agente, e Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nada. Sabe o que é nada no grego? Nada. Nada. Então não tem como ser cristão sem o Espírito Santo. Não tem como vencer drogas sem o Espírito Santo. Não tem como vir aqui à frente pregar para você se não for pelo Espírito Santo. A minha mulher sempre brinca comigo quando nós vamos a um culto e ela olha para mim e diz: que cara é essa? Aí ela em seguida responde: já sei, vai pregar. Queridos, é uma coisa terrível subir aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que as palavras que eu disser vão causar um efeito na sua vida que vai marcar a sua vida. E o diabo se levanta com tudo. E ele vem e diz: você não é nada. Você é um baixinho bigodudo. Quem você pensa que é? Diga, você fez essa viagem à toa. Que você tá... Que é isso, rapaz? Olha esse povo aí. Vai embora. E aí você vem aqui com coragem, com intrepidez, não sua, no poder do Espírito Santo. E as pessoas buscam igrejas, o Satiro me corrija se eu estiver errado, buscando um conjunto de regras de comportamento. Esperam que alguém venha e diga o que fazer para ter uma vida cristã saudável. O que fazer para ter uma vida cristã que não gere problemas, que tudo que fizer vai dar certo. As pessoas procuram igrejas assim. Buscam as igrejas que abordam esse tipo de plataforma, que diz: faça isso, não faça aquilo, beba isso, não beba aquilo, e assim você vai ser um bom cristão. Lê do engano, mentira! Derramam sobre as pessoas, líderes, ideias, um grupo de ideias morais para trazer satisfação e alívio. Que tipo de ideia? Dê o dízimo. Se você não der o dízimo, você vai perder todo o teu dinheiro. Onde que está escrito isso na Bíblia? Não é por isso que você dá o dízimo. Você dá porque você ama Jesus. Você sai do seu lugar e traz uma oferta porque você sabe que aquele dinheiro que você está dando não é seu, é dele.
Eu sempre ensinei isso na minha congregação. Queridos, você quando vem à frente trazer o dízimo, por exemplo, você não está trazendo o dízimo, você está trazendo 100% do seu salário. Mas quando você chega, Jesus diz, não, deixa aí o que você quiser, 10%. Você acha que está bom 10%? Então tá, deixa. Mas volta com os 90% para o seu banco. Ué. Porque a nossa vida é integralmente dele, queridos. Alguém falou que não converte os bolsos. Foi o irmão que falou, né? O bolso é difícil de converter. É verdade. Mas as pessoas dizem assim, quer dizer que se eu der o dízimo, eu vou ser um bom cristão? É. E quando diz, você precisa vir ao culto. Se você não vier ao culto, você está desviado. Veja, pessoal. Imagina se o Satiro lembra que eu não estou no culto. Caramba. Vai perder a salvação. Amados, faça alguma coisa boa na igreja. Você está aí, sentado no banco, não faz nada. Eu tive num culto há um tempo atrás, meu Deus do céu. Eu fui chamado como preletor e teve um momento de ceia, como esse, maravilhoso. E o pastor pegou o microfone desse jeito. Queridos, vamos ter a nossa ceia. Mas eu quero avisar algo para você. Aqui diz para não tomar a ceia indignamente. E eu ali olhando aqui, eu disse, meu Deus, o que esse homem vai falar? Então eu quero dizer que se você não dizima nessa casa, nem venha. Rapaz, se tivesse um buraco, eu me enfiava. Eu digo, de onde que esse cara tirou isso? A ceia, acabei de dizer, é do Senhor, não é dele. Então se você não dizima nessa casa, não tome a ceia. Ainda bem que nunca mais me chamou. Nem me lembro o que eu preguei lá. E aí diz, para você ser um bom cristão, ajude os pobres. É lógico que nós temos que ajudar os pobres. Não use drogas, aí você vai ser um bom cristão. Marido, traga dinheiro para casa. Mulher, limpe direitinho as coisas. Não é aquela cozinha com aquela louça de 4 dias cheia de mosca varejeira em cima. Não é? Mas se você quiser ser um bom cristão, você assim, se agir desse jeito, você será um ótimo crente e fará parte desse grande clube chamado igreja. Isso é até moralmente aceito, é ou não é? Mas não é eticamente aceito. Não muda ninguém, porque não é ético. Não foi produzido por algo perene, algo espiritual. Não foi produzido por valores eternos. Não foi produzido por pensamentos só vistos em quem tem a mente de Cristo. Quantos têm a mente de Cristo? A vida cristã, ouça isso, ela não é comportamental na essência, mas ela é obtida por um relacionamento estreito na pessoa de Cristo. Você só obtém a ética, podemos usar o termo, ou o comportamento ético, porque você tem um relacionamento pessoal com Cristo. Ter o Espírito Santo é fundamental para produzir isso em nós. Sem Ele não dá. É Ele que nos faz meditar nas coisas e concluir aquilo que é bom e aquilo que é mal. O que convém e o que não convém. Está escrito isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, até citei, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É aí que está a questão. Não tenho domínio. Por que uma pessoa engorda?
Ou ela tem problema hormonal, ou ela tem problema de zíper na boca. Você quer emagrecer? Passe o zíper na boca. O problema não é o prato que come. O problema são os outros 5. Eu tenho paixão por comer. Amo. E ainda por cima eu sou cozinheiro. A coisa que eu mais amo fazer é comida. E eu faço comida só para ela comer e achar bom. É dizer que tu quer me engordar, dizer. Comida bem feita é um presente, é uma dádiva de Deus. Nós tínhamos um restaurante, na verdade era um quiosque, e vendíamos o restaurante naquele shopping Água Verde, em Curitiba. E tínhamos alguns clientes. E uma senhora chegou para nós e disse assim: eu estava na minha casa, eu estou há 3 dias com dor no meu estômago. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quando é que isso aí vai passar? E eu ouvi uma voz que disse: vá até o restaurante de Melo, coma um prato e você vai ficar curada. Digo, o quê? Ela foi lá, pediu acho que um nhoque com molho, comeu aquilo e saiu dali curada no seu estômago. A comida serve para isso. Ela tem que ser uma bênção, não uma bênção. Então a compulsão não é só bebida, não é só drogas. Às vezes é comida. Isso é comportamento ético, produzido por alguém que pensa antes de agir, antes de decidir, dizendo: isso me serve, isso não me serve mais. Pode ser que alguém se sinta bem fazendo isso, mas eu não me sinto bem. Por isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Não consigo me aceitar fazendo isso. Há um tempo atrás, eu vi um vídeo e depois li num livro falando filosoficamente sobre a ética. E o livro e o testemunho é o seguinte: há uns anos atrás, eu não me recordo a data, teve uma maratona, Jogos Olímpicos, e na maratona correu vários corredores, entre eles um queniano, que é os caras que mais ganham, e tinha um espanhol lá no meio. E o espanhol, correndo junto, ele percebeu que, por mais que ele se esforçasse, o queniano sempre estava à frente dele. E quando estava se aproximando a meta, o final, o queniano viu aquele povo começando a abanar e festejar com ele. Ele achou que tinha cruzado a marca, a linha de chegada. E o espanhol vinha logo atrás. E o espanhol percebeu que ele se aproximou tanto que podia até tocar no queniano. Sabe o que o espanhol fez? Ele pegou e empurrou o queniano para atravessar a meta. Aquilo foi uma loucura. A mídia caiu em cima, chamou o camarada e quis saber por que ele fez isso. Seria muito fácil, você poderia ter desviado dele e ter ganhado a corrida. Por que você não fez isso? Ele disse: como que eu ia fazer uma coisa dessa se o campeão era ele? Digo: não, mas você seria o campeão. Ele bobeou, ele ia perder aquilo. Como que eu ia chegar em casa e dizer para minha mãe que eu fiz isso? Segura esse tema, vou abordar ele um pouquinho mais para frente. Como que eu vou fazer isso? Próximo tema: vergonha na cara. Olhe para o seu vizinho e diga: tenha vergonha na cara. Boa essa. As conclusões de Josué, filho de Num, não foram apoiadas unicamente naquilo que ele ouviu, mas sobretudo porque Deus o escolhera como líder e como substituto de um outro grande homem chamado Moisés.
A escolha deveria ser algo suficiente. Quando Deus nos escolhe, tem que ser algo suficiente para você mudar de vida. Deveria ser suficiente para qualquer cristão jamais se desviar do seu chamado. Deixa eu falar uma frase solene aqui. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Saber que Deus me escolheu para um propósito deveria e deve gerar em mim um temor e uma reverência incapaz de fazer-me me afastar do meu chamado. Mas infelizmente não é sempre assim. O que falta às vezes é cultivar um dia a dia estreito convívio com o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós. Ontem eu achei maravilhoso a pastora falando aqui sobre o Espírito Santo, e ele me leva agora a falar o seguinte: para Deus Pai você ora, amém? E você ora em nome de Jesus, amém? Não existe caminho, você não pode orar para chegar ao Pai sem ser em nome de Jesus. Mas você ora ao Pai em nome de Jesus no Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo você não ora, você fala com Ele. O Espírito Santo não está nos céus. Ele deixou os céus. Quando Jesus subiu aos céus, houve uma troca. O Espírito saiu de lá e veio aqui para habitar dentro de você. Talvez a pessoa na terra que tem mais ansiedade de ver a volta de Jesus é o Espírito Santo, para poder voltar ao Pai. E muitas vezes nós o impedimos, porque quando deixamos de fazer a sua vontade, Ele literalmente se entristece dentro de você. Ele fica acuadinho num canto. Então nós somos o empecilho do mover de Deus? Claro que sim, somos nós. Devemos ter uma comunhão tão estreita a ponto de Ele usar a sua vida e dizer assim: está vendo aquela pessoa? E Ele faz isso comigo. Estou numa reunião, pastor Satiri, não conheço ninguém na reunião, só conheço um anfitrião que me chamou para trazer uma palavra de Deus como essa. E eu estou lá sentadinho no meu lugar, e o Espírito Santo começa: está vendo aquele camarada ali? Eu tenho uma palavra para ele. Se levanta do teu lugar e vai lá e fala com ele. Digo: o que eu vou falar? Ué, o que eu disser. Me lembro que eu estava numa reunião e tinha um camarada lá. Primeira vez que o cara foi, nem crente ele era. E eu lá na reunião, o Espírito Santo falou comigo: tem uma palavra para esse homem. E eu disse: mas ele não é convertido. E o Espírito Santo: mas eu quero falar com ele. Eu me levantei e fui no banheiro para não desmaiar, porque eu ia desmaiar ali. Aí eu voltei e disse: só um pouquinho, Deus tem uma palavra para esse homem. Esta semana aconteceu algo na sua vida e você percebeu que a mão de Deus estava com você, porque você ia morrer e Deus não deixou. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Eu voltei para o meu lugar. Aí o cara testemunhou: essa semana eu fui parar no hospital com infarto fulminante do miocárdio. E eu simplesmente fui curado do nada. Então Ele te usa porque você está disponível. Quantos disponíveis temos aqui? Ele vai te usar porque você se dispõe. Os personagens da Bíblia, como Josué, Moisés, Caleb, eles procuravam viver uma vida intensa na presença do seu Deus. E que tornou esses homens totalmente diferentes das demais pessoas do seu tempo. É uma escolha que podemos ou não fazer.
mas que devemos fazer. Números 14, 24, olha que texto extremo e maravilhoso. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O cara, 40 e poucos anos, não pôde entrar na terra prometida. 40 anos depois, está com 80 e lá vai ser pedrada. E Deus diz, ele vai entrar do mesmo jeito que ele entraria 40 anos atrás. E a descendência vai tomar conta. Se quero ter pensamentos, a ética, o Espírito de Cristo, eu devo viver assim. É estar diante dele sempre. Ter uma ficha limpa diante do Pai. Experimenta fazer uma pergunta para Deus hoje à noite, quando você voltar para casa. Converse com o Espírito Santo e diz assim: tem alguma coisa errada comigo? Prepare-se para a resposta. Eu já fiz isso algumas vezes. E sabe que a resposta de Deus é na hora. Sim! Você é assim, 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 assim. Experimenta discutir com ele, vai perder. Então, a conversa com o Espírito Santo tem que ser nesse nível. Espírito Santo, meu amado, o que eu devo fazer nessa situação? Quando nos escondemos de Deus e de nós mesmos, estamos propensos a errar. Romanos 8, 9 diz: vós, porém, ouça, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Alguém pode dizer amém? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ai, 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 ai. Como assim? O Espírito Santo não é o Espírito de Cristo? O Espírito Santo nos leva ao Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo então? O jeito que Cristo comia, o jeito que Cristo vivia, o jeito que Cristo falava. E diz aqui, se não tiver esse Espírito, não é dele. As pessoas por acaso têm confundido você com Cristo na rua? Não? Tem alguma coisa errada. Você que é empresário cristão, os seus funcionários reconhecem que você tem estado com Cristo? Não? Tem alguma coisa errada. Olha, o problema de você estar aqui sentado e ouvindo essa mensagem não é meu, é dele que me chamou e do outro lá. Tá bom? Por isso que o profeta tem que vir de vez em quando. Faz 4 anos que eu vim. Tá bom, é um tempo bom. Mas o Espírito de Cristo é como Cristo vivia. Há uns anos atrás, eu acho que o Satir deve lembrar desse livro. Em Meus Passos, o que faria Jesus? Primeira vez que eu li esse livro, eu quase morri. Eu digo, mas meu Deus, tudo que eu faço não tem nada a ver com Cristo. Aí você vai fazer, sei lá, vai comprar alguma coisa. Pergunte para ele, eu compro isso ou não compro? Como Jesus agiria? Será que ele compraria? Será que ele pegaria o seu salário e usaria para comprar essa porcaria? Sabe como é que você tem que ter certeza que deve comprar uma coisa não? Você vai na loja e olha e você fica vidrado. Essa geladeira é tudo que eu preciso. Duplex, com 2,5 metros de altura por 3 metros de largura. É essa que eu quero. E eu vou decidir que eu não vou morar na minha casa. Eu vou morar dentro da geladeira. Aí você sai dali e digo, amanhã eu compro. Não volta mais.
não compra mais. Nós somos muito imediatistas. Aí você volta para casa e diz assim: espera um pouquinho, a minha geladeira está tão boa, por que eu vou gastar dinheiro nesse negócio? Isso é um demônio chamado consumismo. O pastor falou do vestido, nem vou entrar nessa área. Mas deixa eu brincar com as irmãs. Sabe por que você é tão ansiosa com relação à roupa? Porque você tem, no mínimo, meia dúzia de vestido no seu guarda-roupa. E na hora que você vai vestir, você fica lá: ai meu Deus, qual que eu ponho? Ponho esse, ponho aquilo, ponho esse, ponho aquilo. E que tal se tivesse um só? Aí não entra ansiedade nenhuma. Brada Jeová. Vamos embora, vamos para frente. Ficha limpa. Se eu me afastar do Pai, eu certamente vou negociar os valores. Eu vou racionalizar. O meu padrão moral e ético se encontram nele. Toda vez que um rei de Israel e de Judá se afastavam de Deus, eles começavam a cometer deslizes e aberrações e viravam um escândalo. Todos, invariavelmente. Até Davi. Davi tinha que estar na guerra com uma espada na mão. Resolveu ficar em casa descansando. Aí subiu naquela sacada. E quando ele estava lá em cima, viu aquela mulher tomando banho. Tadinha. Mente vazia, oficina do diabo. É interessante, na história que eu contei do maratonista, ela traz uma perspectiva humana, mas que é válida para nós, com relação à prestação de contas. Você precisa prestar contas. Ele diz: como eu vou enfrentar a minha mãe se eu fizer algo errado? Isso, erradamente, totalmente errado. Como que eu vou conviver com essa vergonha de ter ludibriado o camarada e passado na frente dele? A mídia ficou doente. A afirmação de Josué mostra a importância da família. Diga comigo, família. Porque Josué não disse: eu servirei ao Senhor. Ele disse: eu e a minha casa. Preste atenção daqui para frente. Ele mostra a importância da família no processo todo da implantação do reino. De nada adianta eu servir ao Senhor se eu não conseguir levar a minha família junto. Aqui nós encontramos o ponto crucial da vida cristã. Qual é o ponto crucial da vida cristã, pastor Tirso? A coletividade. Jesus não morreu por um indivíduo, ele morreu por todos. Inclusive aqueles que estão na rua lá, se embriagando, morreu por todos. A ética visa o coletivo, não visa o indivíduo. Eu não sou salvo para ser salvo, eu sou salvo para salvar. É isso que desperta um coração missionário, de você deixar tudo, país, tudo. Minha esposa e eu estamos nos preparando para ir, para poder fazer um trabalho no país de Gales, e morando em Portugal como trampolim. Sabe o que eu tenho que fazer, meus queridos? Eu tenho que vender tudo dentro de casa, tudo. Não posso levar nada. Como é que eu vou me mudar para Portugal e levar minha cama? Não tem como. Não, mas isso aqui foi mamãe que me deu. As principais peças que eu estou vendendo eram da mamãe. Por quê? Porque Deus tem um chamado para a minha vida e eu vou morrer se eu não fizer isso.
Eu preciso cumprir esse chamado, e não são esses penduricalhos que vão me prender. Nós recebemos há anos atrás uma palavra que dizia para nós: não se prenda a nada. Sabe o que é nada no grego? Nada. Não se prenda a carro, não se prenda a casa, não se prenda a família, não se prenda. Você tem obrigações com a família. Criar filhos, por exemplo. Não vai abandonar o filho para fazer a obra, isso não pode fazer. Mas eu digo assim, ficar preso porque mamãe não quer. Ai, meu Deus. A maioria dos cristãos cria o filho para dar certo no mundo. E Jesus diz que é para vencer o mundo. Eu acho que a maior desgraça para alguém é quando o filho se torna um adolescente, um jovem, e diz: pai, eu decidi uma coisa na vida. O que, filho? Pensando: medicina, engenharia. Vai ganhar bem, vai ajudar o papai na velhice. Eu quero ser pastor. Não, não. O coletivo, a família. Josué mostra a importância da família no processo. Deus não nos salvou para ter sucesso pessoal. Ele nos salvou para ter sucesso familiar. Familiar. A ideia de igreja já demonstra isso. Eclésia no grego é assembleia dos santos. Daqueles que foram chamados para fora, fora do mundo, óbvio, para um mundo melhor. Queridos, não existe assembleia de um homem só. A assembleia é de pessoas. E Josué já sabia disso. E ele incluiu o seu oikos, a sua família, na decisão que tomou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está aí ainda? Mais do que isso, essa é a vontade de Deus para nós. A vontade dele. Que vivamos eticamente como igreja, sempre pensando nos outros, sem fazer nada que ofenda os irmãos, que os escandalize. O maratonista, embora não tenha revelado uma escolha religiosa, não fala, ele tinha uma preocupação lícita, que era com a sua mãe. Ele não queria ofender aquela mulher que o trouxera ao mundo. Ele não queria de modo algum feri-la, desapontá-la, mas que ela tivesse o orgulho dele. Queridos, Deus não usa para os seus altos propósitos pessoas sem caráter. Nunca vai usar. O delinquente sempre esconde a cara. Basta ver o noticiário. Um grupo de jovens que foi preso tentando assaltar. Eles passam sendo levados para a polícia assim. Que eles não querem que a mãe veja. Só os delinquentes escondem a cara. Deus pode usar pessoas assim? Pode. Ele pode usar como vaso de desonra. Existem vasos de honra e vasos de desonra. Judas é o exemplo de um vaso de desonra. Precisava existir um Judas. E tinha que ser ele? Não, podia ser qualquer um deles. Você pode servir aos propósitos de Deus apenas como um instrumento, mas não como filho e não como herdeiro. A falta de caráter, a falta de moral, a falta de ética nos desqualifica para a carreira cristã. Eu não estou falando daqueles que são frequentadores de igreja. Eu estou falando daqueles que se dispõem, daqueles que querem servir ao seu Deus, em qualquer lugar. Amém? Por isso, quando a gente está ministrando a palavra, o cuidado de alinhar vários pontos, para que você não saia daqui pensando algo diferente. Você e eu devemos pelo menos levar em conta a nossa família mais próxima, quando tomarmos uma decisão.
para que eles não sofram, para que eles não sejam envergonhados, para que eles não sejam frustrados. Um chefe de família que não considera os seus jamais alcançará o favor de Deus, jamais. Eu tenho um filho que mora no Reino Unido, vocês já sabem disso. E há uns anos atrás, Deus colocou no coração dele e no coração dela, ele já tinha os 2 filhos, que um dia Deus os levaria para o Reino Unido. Um chamado para o Reino Unido. Ok? Aí o que ele fez? Ele começou a colocar o seu currículo em empresas multinacionais que pudessem levá-lo para lá, já que ele tinha a faculdade de TI e era qualificado para isso. Muitas surgiram. A maioria não deu certo. E eu era o mentor dele. O pai, o mentor do filho. E eu diria assim, não é todo filho que aceita isso. Mas ele era minha ovelha. E ele chegou para mim, pai, Deus tem esse chamado na minha vida. Eu vou para lá de qualquer jeito. Digo, sozinho? Não, vou com a minha família. Você vai colocar a sua esposa e seus filhos dentro de um país sem visto, dizendo que vai fazer a obra de Deus? Desista. Você não tem nem meu apoio e nem a minha oração. Pô, pai. E aí eu profetizei, ainda esse mês vai abrir uma porta e você vai lá com tudo pronto, visto, tudo pago, tudo certo para trabalhar regularmente no Reino Unido. Sabe o que aconteceu? Naquele mês veio uma proposta e foi a que levou ele para lá. De qualquer jeito? Não. Eu disse para ele, como que você tem coragem de colocar a sua família numa situação dessa? Se você fosse solteiro, não que eu apoie, mas eu digo, ok, tá bom, você que sabe a sua vida, mas não com a sua família juntos. Percebe a importância disso? Devemos levar em conta a família ao tomar decisões. Isso não é uma apologia à nobreza. Está fazendo uma apologia à nobreza. Mas é uma revelação da realeza de Jesus e seus súditos. Assim devem eles agir eticamente. Uma mulher que abdica da sua função de coluna dentro da sua casa, ela compromete não só a estrutura familiar, mas todo um projeto de Deus. Mulheres, vocês são coluna na sua casa. A palavra submissão, eu não estou conseguindo me lembrar do termo em grego, talvez alguém possa me ajudar. Upo não sei o que, significa que a submissão é uma coluna dentro de um prédio grego que sustenta toda a edificação. E diz que a mulher cristã é submissa ao seu marido, ou seja, ela sustenta tudo. As mulheres não são fracas, lê do engano. As mulheres são fortes, por isso que ela tem filhos, não os homens. E você, imagina você tendo filhos. Minha mulher estava grávida do meu primeiro filho e eu acordei esbaforido porque eu sonhei que eu estava grávido. E eu falava para o doutor, nem me fale em parto natural. Aí eu acordei e olhei a barriga dela e digo, ai, glória a Deus. As mulheres são fortes. Mulheres, vocês são fortes. Tu já viu uma cena da mulher estando a ponto de dar à luz e o marido diz, eu vou assistir o parto, que eu sou macho. Aí começa lá e ela aquele griteiro e ela gritando e ele ali, eu estou aqui contigo, benzinho, estou aqui contigo. Lá pelas tantas começa a nascer a criança, tu ouve um barulho, brum.
Digo, o que que houve? Não, o cara caiu no chão, ele desmaiou. Queridas, só vocês mesmos. Coluna na casa. Servir só a Deus. Último ponto. Vamos voltar a Josué. Em outras palavras, ele disse: se querem servir ao Deus deste século, ao qual seus pais serviram em Ur, e ou na escravidão do Egito, isso é com vocês. Ele não estava falando para ímpios, ele estava falando para o povo de Deus, não era para incrédulos, mas o povo de Deus em Canaã. Ele falava àqueles que tinham passado pelo Mar Vermelho, ele falava para aqueles que tinham cruzado todo o deserto, a segunda geração, aqueles que foram autorizados a cruzar o Rio Jordão, porque a geração anterior morreu toda no deserto. Esta foi a geração daqueles que conquistaram a terra. Josué fala conosco. Nós somos aqueles que Deus nos colocou para conquistar essa terra. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido para reinar. E ele te diz: vocês querem servir ao diabo? O pai da mentira? O seu antigo dono? Pois bem, façam isso, mas eu e a minha família não vamos fazer isso. Embora sem ter o Espírito Santo habitando nele, ele tinha o nome dele: Josué, Joshua, Yeshua. Ele tinha o nome que significa salvação. Ele era a salvação para aquele povo. O seu próprio nome significa isso. Você e eu somos a geração de Josué, fomos salvos, fomos resgatados. Deus estendeu a sua mão, enviou o seu filho, nos conduziu até essa terra. Como é que eu posso abrir mão de tudo isso por mero capricho? Porque eu estou com saudade dos tempos antigos que não vão voltar mais, de coisas que me mantinham cativo. Como? Os deuses da além do Eufrates são aqueles que serviram os pais deles. Isso é antes da conversão. Entidades às quais se dobraram gerações anteriores. Pega a sua genealogia, você vai ver quanta gente idólatra tinha. Os avós, os bisavós, todos os antecedentes que foram idólatras. E Josué diz: não sejam adoradores de ídolos. E de repente ele continua: os deuses dos amorreus, aqui a coisa pega. Cuja terra habitais, amados, Canaã era uma terra pervertida. Os seus deuses representavam a sua cultura endemoniada e que viviam em busca dos prazeres da carne. Os deuses era para satisfazer a carne. E cada uma dessas entidades tinha uma exigência absurda, cobrava o sacrifício de vidas humanas. O maior ato que alguém podia fazer para agradar a esses deuses era o sacrifício dos filhos, a Moloque, a Astarote. E o povo estava pendendo para isso também. Meu Deus do céu! Em nome do prazer, em nome do eu e as minhas necessidades, tudo se torna negociável, inclusive a moral e a ética. Pai, você que é pai de família, querido, o que os teus filhos precisam não é de mais um videogame, eles precisam da sua presença. Ele precisa que você seja pai, que você seja mãe, que você esteja presente. Coloque um padrão na sua vida. Quando vier para a mesa, você vai desligar esse videogame e esse iPhone, esse sei lá o quê. Nós vamos conversar hoje. Antigamente as famílias se assentavam, não tinha televisão. E eles chegavam à noite, se reuniam como família e ficavam conversando. E daí, filho, como que foi teu dia? E tu, filha, como que tá? Aí podiam abrir o coração: hoje foi difícil e tal. Aí veio a televisão.
todo mundo mudou o layout da sala para colocar a televisão lá e todo mundo fica assim. Esse negócio é antigo, queridos. O homem, na história, ele saía para caçar. E quando ele voltava fatigado. E ele entregava a caça para a mulher preparar. E enquanto isso, ele sentava na frente da fogueira para ficar assim. A televisão é a fogueira. E agora não é mais, cada um tem uma fogueirinha na mão. As pessoas não conversam, elas são capazes de estar na mesma mesa e mandar um recado no WhatsApp para o outro. Para com isso. Se você, homem, tem um chamado de Deus para ser pai, o que a sua família precisa é de você. Eu abri mão de uma profissão de quase 20 anos para estar com a minha família. Larguei tudo só para estar com a minha família. Iniciei uma nova etapa na minha vida. Por quê? Porque toda semana eu tinha que viajar para São Paulo e a minha família ficava em Curitiba. O meu filho mais novo não me conhecia. Eu chegava lá e ele olhava para mim e disse: quem é esse cara? Eu tive que literalmente conquistar o meu caçula, porque eu achava que ganhar dinheiro e encher a família de dinheiro, de bens, era o suficiente. Não é. Os deuses dos amorreus representam a maior ameaça à vida cristã. Você deixar de estar com a sua família, deixar de estar com o seu filho, sua filha, você está entregando o seu filho a Moloque e a Astarote, para que sejam sacrificados. O primeiro eu invalida as demais prioridades. Eu tenho que cuidar de mim. Quais são as prioridades? A esposa, o marido, os filhos, a família. E leva uma capa de santidade. Investimos no que diz respeito ao indivíduo, não no nós, porque o investimento é no nós. E passamos a dizer: eu sirvo a este Deus e vocês estão fora da minha escolha. O meu Deus é o meu carro, o meu Deus é a minha profissão. Hoje em dia, quando deixamos de incluir a família nos planos de Deus, dando liberdade aos nossos filhos para escolherem, estamos entregando suas vidas aos deuses dos amorreus. Não podemos contemporizar, não podemos entregar de mão beijada aquilo que Deus nos deu para cuidar. Pai, seja pai. Mãe, seja mãe. A herança que Deus nos confiou. É minha obrigação, é sua obrigação conduzir a família ao Senhor, levá-los a ter um encontro pessoal com Cristo. Entenda o seguinte: os nossos filhos, aqui vai para o pai do adolescente e do jovem, não têm valor ético firme, a ponto de decidir a própria vida. Não tem. Nós temos. Então não tenha medo de dizer não. Pai, posso fazer isso? Não. Por quê? Porque não. Por que não? Mas tem que ter uma resposta. Não, não tem resposta. Não. Pai, mas todo mundo vai naquela festa lá. Todo mundo, você não é todo mundo. Você não vai. Se tiver algum adolescente aí, não brigue comigo. Pai, eu não quero ir à igreja esse domingo. Você vai. Por que eu tenho que ir? Porque eu quero. Você é mau, pai? Sou. Sou muito mau.
Esse menino que hoje está, imagina, servindo a Deus do outro lado do país. Ele era adolescente. E a minha mãe morava conosco, era uma bem velhinha, né? E aí ele chegou: pai, esse domingo eu acho que eu não vou à igreja, eu vou ficar cuidando da vovó, porque a vovó é tão velhinha, né? Eu digo assim: tá. No outro domingo: pai, eu acho que não vou de novo, porque tem que cuidar da vovó, né? Pobrezinha, tão velhinha, né? Próximo domingo: pai, você vai. Pô, pai, ser mal sou. Não tenha medo de dizer não. Ele não sabe. Você sabe. Concluindo, Josué afirma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem um episódio em Atos capítulo 16, 31, não vou ler, mas que Paulo e Silas estavam naquele calabouço, tinham sido açoitados, e de repente um vento tomou conta do lugar, um terremoto, aliás, e soltou todas as cadeias. E Paulo e Silas e os outros prisioneiros ficaram lá dentro, não saíram. O carcereiro, que sabia a lei, e ele sabia que se os presos tivessem fugido, ele seria morto. Ele pegou a espada e ia se sacrificar, e Paulo grita: não te faças mal, estamos todos aqui. E o carcereiro vem todo trêmulo, pede luz e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele que a casa dele será salva. Tu e a tua casa serão salvos. Deus nos salva para vivermos salvos, debaixo da graça. A salvação é um exercício de vida. Não é apenas para a vida eterna. Oh, que bom, estou salvo. Um dia eu vou estar com os anjinhos lá cantando no coral. Não. Não é isso que significa o termo. O termo sozo é viver salvo. Estamos afirmando que fomos salvos e devemos nos manter salvos. Pela graça sois salvos, diz a palavra. De graça Ele nos deu tudo em seu Filho Jesus, que é Yeshua, Joshua, Josué. É o mesmo nome. Nós podemos parafrasear essa frase de Josué da seguinte forma: eu, Jesus e a minha igreja serviremos ao Senhor. Vamos ficar em pé? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Vai continuar me amando do mesmo jeito? Daqui a 4 anos, de repente. Não sei. Estenda a sua mão. Mais uma vez, Deus, eu levanto as minhas mãos para profetizar sobre essa igreja amada. O Senhor os chamou para fazer diferença não apenas nesta cidade, mas daqui sairão missionários para todas as nações. O Senhor há de multiplicar tudo aquilo que Ele iniciou na sua vida, Satírio e a sua esposa, e em todo esse ministério que aqui está. E as pessoas serão apontadas, Deus vai mostrar essa pessoa, aquela pessoa, e vocês vão me preparar essa pessoa para ir para o outro lado do mundo, para servir a Deus de todo o coração. Mas existem os missionários dentro da casa, aqueles que servem na própria cidade, porque missões não é apenas para atravessar o continente, o mar, para ir para o outro lado do mundo. Missionário é em todo lugar que se está. E eu profetizo que assim será. Esta igreja será reconhecida como uma igreja de missões, uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja dos enviados.
para fazer frutificar a obra do Senhor em tudo que é lugar. Que a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo habite em cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode aplaudir o seu Deus? Amém.